Tá, vou começar aqui. Povo, deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês aí? Tá, né? Positivo, meu parceiro. Aparecendo, mano. Tá. Também tá, meu patrão. Vamos começar então, né? Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da segurança de e-mail nas organizações. E eu vou tentar explicar um pouco do conceito, o que é, qual é a importância disso nas organizações, o que a gente pode fazer a nível de como um analista ou como um técnico, né? O que a gente pode fazer para se precaver de ataques, ou então até mesmo como a gente pode usar isso a nosso favor como vetor de ataque também, né? Então a ideia é trazer esse conceito um pouco do que é e do que a gente pode fazer tanto para se resguardar como para a gente usar ao nosso favor. Aqui é um pouco sobre mim. Meu nome é Eric Fraga, para quem não me conhece. Eu sou analista de segurança da Rentcars, né? Tenho 11 anos de experiência com TI. Algumas certificações que eu tenho, como Edgar Hacking da Exim, a NSE 1, 2 e 3 da Fortinet, a ISO 27001, a ZIL 900 da Microsoft e a ITIL. Esse é mais ou menos como me sinto quando o meu chefe pede para analisar algum e-mail lá no trabalho, né? Sempre, sempre que ele pede para analisar, porque tem uma coisa não muito boa para mim. Sou amante do lado da força, né? Como já diz aí, eu sou do Bleed Blue Team, né? E o lado vermelho, né, do Red é muito mais, digamos assim, delicioso, né? Todo mundo quer ser pentest, todo mundo quer ser do lado de Red e esquece um pouco desse lado de cá, né? E é tão bom quanto, né? E também sou curioso na área de forense, né? Gosto muito. Aqui eu falo um pouco do que é segurança de e-mail, o porquê a segurança de e-mail é importante, né? Quais são os benefícios que traz a nível de empresa, quais são as melhores práticas que tem em segurança de e-mail, alguns tipos comuns de ataque e no final uma POC mostrando um pouco do que acontece se a gente não seguir algumas práticas, algumas configurações. Primeiro que é segurança de e-mail. Segurança de e-mail pode ser definida como o uso de várias técnicas para manter informações confidenciais na comunicação de todos os meios da empresa. Então, a gente sabe que e-mail é um dos principais vetores de ataque que a gente tem, né? Então, sempre que você vê aí a Uber, a Cisco, essas empresas maiores, sempre, normalmente parte de um e-mail, seja de um phishing, seja de algum tipo de malware de maldoc, né? De algum arquivo malicioso dentro. Então, o e-mail, ele é um dos principais vetores de ataque da gente. Eu vou mostrar algumas coisas que vão acontecer e vai ficar mais fácil o entendimento de vocês. Por que é importante a segurança de e-mail? Feito eu falei, né? O e-mail é o ataque popular, né? Vetor popular. Então, as empresas, né, e indivíduos devem proteger suas contas contra ataques comuns, de obter acesso não autorizado às contas e às contas de comunicações. Então, além de ter essa questão do phishing, também tem a questão também dos dados, né? Então, a gente sabe que por e-mail a gente trafega muito dados sensíveis, comunicações internas que a gente tem. Então, até para você usar também como espionagem industrial ou algo do tipo, o e-mail é também esse vetor de ataque. Aqui são os 5 motivos plausíveis que a gente tem para utilizar a segurança de e-mail, né? O e-mail é um alvo comum de cybercriminosos, né? Uma pequena brecha pode afetar toda a organização, então uma pessoa que vai clicar num link de phishing e esse pequeno clique gera todo uma perca financeira dentro da organização, né? É crucial para organizações proteger informações confidenciais, né? Como falei agora há pouco. Desculpa. Medidas de segurança com baixo padrão da média, né? Vou explicar um pouco que tem
e-mail, segurança de e-mail é uma coisa que deveria ser o mínimo do mínimo quando a gente fala de segurança. E vou mostrar mais na frente que é um ponto que deixa muito a desejar. Então, vocês vão entender melhor um pouco mais na frente. E os cybercriminosos usam métodos sofisticados e avançados, né, para poder invadir a empresa através do e-mail. Aqui são os benefícios, né, da segurança de e-mail para as empresas, né. Aqui são 7 benefícios que a segurança traz para as empresas, né, como controlar acesso ao dispositivo, proteção contra a ameaça em tempo real, manter a confidencialidade da comunicação, né, proteção contra ameaças de zero day, proteção contra phishing e contra spam, identificar comportamento de suspeito de usuários, né, a proteção contra ataque de ransomware. Então, quando a gente fala de ataque de ransomware, normalmente esses ataques partem de algum e-mail, né. Aqui também são as 8 melhores práticas de segurança de e-mail, né. Então, aqui tem algumas práticas que a gente tem e como fazer para ter de forma, vamos dizer assim, minimamente usável, né, nosso e-mail a nível de corporação. Então, fazer backup de arquivo crítico, né? Então, eu saber quais são os meus arquivos críticos na empresa e eu ter esses backups segmentados na rede. Então, eu não posso ter na minha própria rede, na mesma rede que eu tenho backup, eu tenho meu servidor. Então, tem essa segmentação de rede, saber quais arquivos para mim são importantes. Então, esses arquivos ele tem uma cópia em outros locais, né? A educação que a gente também funcionário, que a gente sabe que o vetor humano, né, é um dos pontos principais que a gente tem de ataque. Então, uso de muita engenharia social, né, de e-mail spoofing. Então, essa conscientização, esse treinamento que a gente tem que ter com os funcionários, com o pessoal da casa, da empresa, é muito importante, né? Também uso de senhas fortes e exclusivas, né? Então, não repetir senha, senhas ter vários caracteres, ter ponto, vírgula, né? Tem tamanhos relativamente grandes, né? De 12, 16 caracteres, e essas senhas não serem repetidas, né? Então, tem ferramentas que auxiliam isso, né? Como, por exemplo, um cofre de senha, que você não precisa estar decorando todas as senhas que você tiver. Você armazena no cofre de senha e lá você vai utilizar para determinado fim, né? Seja para logar em um acesso exclusivo de um servidor, algo do tipo, ou até primeiro mesmo, né? Proteger as contas de e-mail com autenticação de remetente. Vou falar um pouco mais na frente sobre o que é isso. Mas é basicamente eu proteger a minha empresa de que não usem o meu domínio como phishing ou como spam, né? Ativação de autenticação de 2 fatores, né? Que a gente já sabe que é necessário para tudo hoje em dia, né? Não só para e-mail. Então, tudo que a gente for usar hoje em dia, a gente tem que ter no mínimo isso aí. Então, tem muito golpe aí de WhatsApp, por exemplo, que as pessoas perdem conta de WhatsApp porque não tem o duplo fator autenticado, né? Ativado. Então, ele vem também para ser mais essa camada de segurança quando a gente fala de segurança de e-mail, né? Não permitir que funcionários usem e-mail da empresa por motivos pessoais. Esse, para mim, é um dos pontos mais difíceis de lidar, né? Porque a gente tem que primeiro fazer as pessoas entenderem, né? A importância disso, de não estar usando e-mails particulares dentro da empresa, né? Nem e-mails corporativos para coisas particulares, né? Então, fazer a pessoa entender isso, né? Vem junto ali com a parte de educar funcionários, né? Então, a gente ter essa questão de criar uma política, né? Ter treinamento interno, ter cards de segurança, né? Falando de boas práticas de uso, né? Até em alguns casos, né? Envolver o jurídico, né? Se vai ter alguma penalidade. Caso, por exemplo, caso eu use o meu e-mail corporativo para algo pessoal e esse e-mail ele vaze um data leak e esse e-mail seja usado para campanha de phishing,
e a empresa seja prejudicada, qual o impacto a nível de jurídico teria, sabe? Então, envolve também outras áreas que não é só a área de TI, não é só a área de segurança. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com outras áreas da empresa para poder a gente ter esse controle interno, né? Revisar e atualizar periodicamente as configurações de segurança e privacidade, né? Então, a gente tem configurações que são feitas, né? Ferramentas que são usadas e essas políticas e essas revisões já têm que ser usadas periodicamente. Então, pelo menos aí, no mínimo, a cada 6 meses, a gente revisar essas políticas, né? Essas configurações de privacidade, principalmente na parte de entrada e saída de funcionários, de controle de e-mails, controle de acesso mesmo. Saber o que esse funcionário está fazendo, né? O que ele está acessando. Porque se ele usa uma conta dele da empresa para algo que seja ilegal, por exemplo, e usar a rede interna da empresa, a empresa é que no final, né? No final o IP que está lá demonstrado lá para a polícia ou por algo que seja é da empresa. Então, ter essa política, né? E essas configurações para ter isso bem resguardado. E por último, proteção do gateway de e-mail, né? O gateway de e-mail ele vem como mais uma camada aí da gente de validação, né? Tanto de entrada quanto de saída. E a ideia do gateway de e-mail, eu vou mostrar mais na frente um pouquinho, é trazer um pouco mais de segurança do que é feito, né? Claro que isso aqui é só a ponta do iceberg, isso aqui não é porque você vai ter isso aqui que você vai estar sempre ser protegido, nem nada do tipo, mas é um norte e é um passo que se dá, né, a mais na questão de segurança. Aqui eu vou falar um pouco sobre backup, né? Faça backup de arquivo crítico, né? Que você fazendo backup de arquivo crítico, né, como aqui diz, ele vai minimizar possíveis danos e devastações sobre ataque de ransomware. Então, por exemplo, se eu tenho um servidor que ele é infectado e se eu tenho esses arquivos de backup protegidos, o impacto que eu vou ter é muito menor, né? Vou voltar aquele backup, né? Claro, né? Que aí envolve política de backup, e política de restore, né? Também política de resposta a acidente, né? De desastre, né? Então eu tenho que ter esse paralelo. Ter o backup, mas eu preciso saber se o backup está funcionando, como é que está esse backup, né? Como é que tá esses arquivos de backup, se eles estão corrompidos, se eles estão funcionando. E aqui tem algumas medidas, né? Como por exemplo, o suplemento de backup, que é manter as cópias de adicionais em vários locais. Então não ter o backup centralizado em só um local. Não ter backup na mesma rede num servidor. Então não adianta eu ter o backup na mesma rede que tem um servidor e o servidor ser atacado. Consequentemente, possivelmente vai ser também atacado nos meus backups. E a gente vê muito quando a gente fala de ransomware e ataque em empresas grandes, isso aí, de o backup está na mesma rede do que os servidores. Então, o cara faz o ataque de ransomware, o cara criptografa os dados lá, sequestra, e ele ainda acha pouco, ele faz também com backup. Então, o suplemento do backup vem isso. Vem dessa ideia da gente ter esse backup e adicionais em vários locais e ter essa proteção. Aí embaixo ele fala também sobre isolar backups, né? Quanto mais barreiras de colocar, né, em um sistema comprometido, melhor. Então, ele vem com essa finalidade, né? E, como eu falei anteriormente, os testes, né? Não adianta ter o backup lá, ele faz backup todos os dias, sei lá, a 1 hora da manhã. Beleza, mas esses backups estão testados? Como é que tá esse backup? É feita uma verificação de vulnerabilidade dentro do backup? Como é que eu sei que esse backup não tá vulnerável, não tá com backdoor, nada do tipo? Porque a gente sabe que quando esses ataques acontecem, o cara tá na nossa rede já há meses, só analisando e monitorando. Então a gente precisa ter essas identificações para poder ter esse resguardo, né? Aqui na parte da educação, né, sobre funcionários, né, como a gente falou anteriormente, educar e treinar funcionários na parte de conscientização é um dos pontos mais eficazes, assim.
Então, você treinar um funcionário seu, ou o pessoal da administração, de RH, a, olha, se você recebeu um e-mail estranho, não clica no link, olha, aprende a ver de onde é que vem esse e-mail, se é válido, se não é válido. Pequenas coisas que pra gente é besteira ou bobagem, mas que no final ele tem um grande impacto no nível corporativo, né? Então, quanto melhor for as pessoas treinadas, menor o risco do humano e maior é a parte da defesa em relação à segurança, né? Então, treinamento de funcionário é tão importante quanto você ter ferramenta. Talvez seja até um pouquinho mais importante do que ter ferramentas, né? Que são os três pilares, né? É, não adianta eu ter ferramentas e não ter quem usar, né? Não adianta eu ter quem usar e não ter ferramentas, né? E não adianta eu ter ferramentas e pessoas, só que se não tem processos. Então, processos, ferramentas e pessoas, né? Eles são a tríade, né? Então, eu preciso ter os três. Eu preciso saber como eu vou seguir com a ferramenta, com o processo. Eu preciso da ferramenta para ter a questão de segurança e eu preciso treinar as pessoas a utilizar a ferramenta, a ter essa conscientização, a saber pelo menos um mínimo ali de que eu posso ou não fazer, né, a nível de segurança empresarial. Então, você como agente, no caso aqui, né, como na área de segurança, né, a gente é necessário a gente ter essa questão desse treinamento. Então, trabalhar em conjunto com o RH, trabalhar em conjunto com o pessoal de comunicação, né? Então vocês veem que vai muito além de eu só instalar uma ferramenta e utilizar ela. Segurança e-mail, ele tem essas outras camadas que no final só agregam ao que a gente quer, né? Que é ter a segurança da empresa como um todo. Como eu falei um pouco também, né, de uso de senhas fortes exclusivas, né? Então, pelo menos aí a cada 6 meses a gente trocar essas senhas, a gente evitar ser repetitivo, né? É, misturar maiúscula, minúscula, símbolo, né? Por aí vai. Aqui é um pouco de o tempo, né, que leva para um hacker quebrar a senha. Então você vê aí que se minha senha tiver só números e ela tiver 10 caracteres, o hacker consegue quebrar ela instantaneamente, né? Se ela tiver letras minúsculas, em 1 hora, se tiver maiúsculas e minúsculas, em 1 mês. Então, quanto mais complexa for a minha senha e quantos maiores caracteres tiverem, mais difícil vai ser do criminoso querer conseguir, na verdade, quebrar a minha senha, né? Então, a nossa função é dificultar eles, né, nesse sentido. Ah, mas o usuário reclama muito. Ah, mas eu vou ter aí 10 senhas para utilizar para 10 acessos, mas eu nunca vou lembrar. Aí vem a questão do cofre de senha, né? Não deixar senha salva no navegador, que é muito comum também, de, de usuário estar com senha salva no navegador. Então, tirar todas essas senhas, tem um cofre de senha, tem um PAN da vida, um ambiente que eu tenha esses controles aí de senhas. De acordo com o relatório da CSO Online, né? Ataque de phishing representam mais de 80% dos incidentes relatados. Então, phishing é um dos principais vetores de ataque quando a gente fala de e-mail. Então, normalmente começa com phishing. Lembrando que existem vários tipos de phishing, né? Tô só dando aqui um exemplo de phishing de e-mail, mas tem outros tipos de phishing também. Tem phishing de fazer uma ligação, tem phishing você mandando uma mensagem, tem phishing específico direcionado à pessoa, né? Aqui vou dar só um overview do que é para a gente ter esse entendimento, né? Então, phishing é um dos principais vetores de ataque, né? Quando a gente fala de segurança de e-mail. Então, como é que a gente faz para se proteger, né? Ou diminuir ou atrapalhar esses hackers, né? Um dos pontos é configurando o SPF, o DKIM e o DMARC, né? Vou falar agora um pouco o que são esses três, né? O que cada um faz e a importância de cada um, né?
Como vocês podem ver aqui, o SPF, né, que é o Send Policy Framework, é um sistema que ele evita que outros servidores enviem e-mails não autorizados em nome do seu domínio. Eu vou mais para frente exemplificar, mas basicamente eu tenho eu trabalho na empresa, né, na empresa do Eric, e eu não tenho configurado o meu SPF, meu DKIM, meu DMARC, né? Então, por exemplo, o Carlos, ele pode, como atacante, ver lá que não tem essa configuração e usar como um ponto de ataque. Então, ele pode fazer um fake e-mail, vou mostrar mais pra frente também, tá dando um pouco de spoiler, mandar um fake e-mail e esse fake e-mail se passando pelo meu domínio. Então, quando eu receber o e-mail, vai ser carlos@aminhaempresa.com.br. Mesmo ele não ser funcionário da empresa, mesmo ele não trabalhando aqui, nada do tipo, por não ter essa configuração, ele não faz essa validação. E aqui é um pouco do fluxo, como é que funciona, né? Lembrando que todas essas configurações que eu estou falando, elas são a nível de DNS, tá? Então, todas elas se configuram lá no servidor de DNS. Então, aqui é um fluxograma, né? Como é que funciona, né? O cara vai mandar e-mail, o seu DNS com o servidor de e-mail vai fazer essa validação do SPF, né? E vai fazer a autenticação. Se é válido ou se não é. Se não for, ele vai jogar na base de reputação e vai chegar pra gente como um spam ou não vai chegar, dependendo da configuração que a gente tenha feito do DMARC, né? A ideia aqui é só mostrar um fluxo e mais ou menos entenderem como é que funciona a nível de protocolo essa configuração. E aqui é o DKIM, né? O DKIM é um protocolo que fornece a chave de criptografia e a assinatura digital, né? Que verifica se a mensagem de e-mail não foi falsificada ou alterada, né? Então, o DKIM, ele faz essa validação, tipo, eu mandei um e-mail para uma pessoa e esse e-mail, ele vai estar lá criptografado, né? Então, se o criminoso, ele interceptar esse e-mail e ele pegar, para ele vai vir criptografado. Ele não consegue ver, texto claro, o que está escrito naquele e-mail, né? E também é uma forma de validar, né? Se esse e-mail ele foi falsificado ou alterado, né? E aqui também é um fluxo, né? Como é que funcionaria o fluxograma, funcionaria o DKIM, né? O cara faz e-mail, ele vai criar a chave privada, né? Que chega no servidor de e-mail, vai para o nosso servidor DNS, que cria uma chave pública, né? Aí vai. Se ele demete nas chaves, é válido o e-mail. Se ele não demete, joga como spam. Então, o DKIM ele vem com essa finalidade de fazer essa assinatura digital. E por último, é o DMARC, né? Que ele vem como mecanismo para unificar tanto o SPF quanto o DKIM. Então, o DMARC ele vem fazer esse controle, né, dos dois a nível de propriedade de domínio, né? Então, eu consigo, por exemplo, no DMARC, criar uma policy lá e criar essa regra que tipo todos os e-mails que não tenham SPF ou DKIM válidos, eu ou excluo ou posso botar direto para quarentena, por exemplo. Então, o DMARC ele vem com esse gerenciamento, né? E ele faz também esse tratamento de falha de teste de autorização, né? Aqui também é um fluxo, né, de como é que funciona. A pessoa vai mandar e-mail, né, e ele vai fazer toda essa validação, né, de DMARC, DKIM, né. Ele vai lá no DNS, servidor DNS, então ele faz a validação. Olha, esse e-mail aqui que chegou, ele tem o SPF, o DKIM válido, o DMARC válido. Então, é um e-mail válido. Ou então, não. Esse e-mail, ele não tem. Então, eu tenho uma policy criada que ele vai rejeitar esse e-mail. Então, esse e-mail, ele nem chega para mim, ele já é dropado direto, né? E ou então, não, eu tenho uma policy que esse e-mail ele vai para quarentena, então ele cai direto lá para spam. Então, quando a gente tem um e-mail da gente que está lá spam e tem uma penca de e-mail lá de spam, quem faz esse gerenciamento é o DMARC. Então, é esse protocolo que ele faz essa parte de gerenciamento, né? Lembrando que isso aqui tudinho é grátis, não é pago, é 100% a nível de configuração. Claro que vai depender do seu servidor de e-mail, vai depender quem é o seu funcionário de e-mail, né? Aí alguns provedores cobram esse serviço e outros não, né? Então, é um detalhe,
que pouca gente vê, né? Isso aqui não é a solução de todos os problemas, tá? Só pra ficar claro, isso aqui é só mais uma camada que a gente bota, né? Então você precisa de um anti-phishing, um anti-spam, a ferramenta que faça essa verificação, né? Um gateway de entrada e de saída também. Então o DMARC, o DKIM SPF, ele vem para ajudar e agregar a nível de segurança de e-mail. Aí, como eu falei anteriormente, né? A alteração dos fatores, né? Para quem, caso alguém não conheça como é que funciona, né? Essa é minha. Essa alteração dos fatores, ela você, você vem pro você faz o cadastro, né, no aplicativo, no site, o que seja. Então, quando você vai logar, ele pede uma contrassenha, né? Que são a numeração, e essa numeração você tem que dar para poder se logar. Então, pode ser por um aplicativo, como o Google Authenticator, né? O Microsoft. Desculpa, pessoal, barulho aqui. Ou então chegar por e-mail, então, sei lá, eu tenho aqui um token físico, esse token gera uma numeração aleatória, né? Única, claro. E essa numeração eu utilizo para poder acessar alguma coisa, seja meu e-mail, seja um aplicativo, ou o que seja, né? Então, o duplo fator ele vem com essa finalidade. Aí não permitir, né, que eu falei, né, sobre funcionários usarem e-mail corporativo multipessoais, né? Aí ele explica um pouco que é minimizar a oportunidade de cybercriminosos, né, de entrar no sistema. Então, vazamento de e-mails com uso corporativo. Então, sei lá, o cara usava o e-mail corporativo para acessar o Spotify, um exemplo. E vazou aí Spotify, um data leak aí com uma penca de e-mail e senha, e nesse bolo tá lá meu e-mail corporativo. Então a ideia é a gente minimizar esse tipo de uso, né? E tem meios, né? Tem ferramentas que fazem esse monitoramento, fazem esse bloqueio, mas um dos principais vetores é você conscientizar os seus colaboradores, né? Como eu falei também, né, sobre revisão e atuação de política de privacidade e de segurança, né? Ela vem com essa ideia de auxiliar, tá? É, eu sei que processos e políticas são chatos, né? Não posso fazer aquilo, posso fazer isso. O que eu posso acessar ou não, mas é de suma importância as pessoas entenderem que as políticas, né, as configurações de ferramenta ou de processos, elas vêm para agregar essa questão de segurança, né? Então, vai requerer um pouco mais de maturidade das pessoas que tanto que utilizam, né, como também de quem faz. E aqui eu falo um pouco de produção de gateway de e-mail, né? Que é uma das melhores práticas das organizações que deve colocar em prática, que é implementar o gateway de e-mail. Quando a gente fala de gateway de e-mail, a gente está falando de um processamento de entradas ou saídas de e-mail. Então, o get de e-mail ele faz essa validação. Se esse e-mail que está entrando, se ele tem um IP, que esse IP ele está listagem de spam ou listagem de e-mail, por exemplo, que esteja achando muito sujo, né? Que seja inválidos, né? Então o get e-mail ele vem também com essa camada de validação, de permitir ou não e garanta ou não que é uma ameaça ou não para o nível corporativo. E aqui também é um fluxo mais ou menos como é que funciona. É, o getter de e-mail, né? Ele pega os arquivos e criptografa, os e-mails, né? Tem os arquivos, tem o que são, e ele faz a validação. Então, tudo que sai ou entra na minha empresa, antes de chegar no destino, ele faz a validação de IP, de cabeçalho, né? De header, para poder assim ele fazer a entrega ou não do e-mail.
Aqui alguns tipos de ataques comuns, né? Quando a gente fala de segurança de e-mail. Fraude, né? Que é um ataque muito comum, que é... Como eu posso explicar de forma simples, assim, tem golpes clássicos, né? Como assim, você manda um e-mail de cobrança, olha, tô aqui com pagamento, precisando fazer, e eu preciso pagar essa ferramenta aqui para ontem, e o financeiro, achando que é um e-mail válido, né, interno, vai fazer o pagamento do boleto, e esse boleto está alterado. Então, em vez de ser um boleto para pagamento, sei lá, de uma ferramenta do que seja, de fornecedor, é um pagamento ilegítimo. Então, manda para conta do laranja ou algo do tipo, né? É um ataque que está se tornando, já era comum e voltou, né? Então, vou aqui mandar e-mail para você pagar um fornecedor. Acontece muito. E quando o cara vai pagar o boleto tá com o código de barra tudo alterado e o cara tá achando que tá pagando o fornecedor, só que o cara tá pagando o criminoso. Phishing, né, como eu falei antes, né, que é ele costuma direcionar o usuário para uma página falsa, né, e coletar usuário e senha, né. Tem alguns tipos de phishing que você clica no link lá e esse link faz um download e por trás ali e começa a cavar todos os teus cookies e teu acesso de e-mail. Então, chegou no ponto que você não precisa nem tentar logar na página. Você clica lá, ele baixa um malware, algo do tipo, e ele começa a roubar teus cookies de sessão. Então, eu não preciso mais ter login e senha. Eu tenho teus cookies de sessão. E com os cookies de sessão, eu já logo direto sem precisar do teu login e tua senha. Malware, né? Falando um pouco tipo de malware, né? Que é... O mais comum são spyware, scareware, adware e ransomware, né? É muito comum o atacante mandar malware como documento. Então, por exemplo, já aconteceu de eu pegar, por exemplo, um e-mail que tinha um documento, esse documento aparentemente ser válido, e dentro dele tinha uma string oculta lá, que essa string fazia a comunicação com um proxy, que fazia a comunicação com o servidor, e baixava o malware. Então tudo começava com um phishing, né? Dizendo que, olha, esse aqui é um currículo, isso aqui é um documento de pagamento, e você achar que esse documento é válido, esse documento abrir você ter esse documento aberto, e ele por trás ali, com uma macro ou uma string ofuscada, fazendo comunicação e baixando a tua máquina. Então é muito, muito comum, né? Esse tipo de ataque, e por isso que eu digo que é importante você ter essa conscientização, né, a nível de usuários para sempre desconfiar. Peque pelo excesso, sempre desconfie. Se está com uma dúvida, procura a gente, né, da área de segurança, da área de TI que seja, que a gente analisa. Mas é muito melhor você pecar por excesso e você tá resguardado do que o cara clicar lá no link e o cara tá na tua rede e tu nem saber. E daqui a pouco sai o vazamento aí, o cara criptografar tudo, teus arquivos, o cara ter domínio das sessões, trocar senha de usuário. Então, isso é muito importante. Também vazando de contas, né? Como eu já falei, acontece muito também de o cara invadir uma conta legítima de um usuário, né? E começar a monitorar as mensagens. Por exemplo, saber o que é que tá passando, o que é que tá passando informação. Eu pegar uma conta do financeiro e saber quais são os pagamentos que eu tô fazendo, por qual empresa estou fazendo, né? E usar isso como vetor de ataque, né? De eu mandar um arquivo o cara pagar, o cara baixar e ser um malware, de eu começar a usar esse e-mail legítimo como campanha também, né? Começar a mandar e-mail para fornecedores, o fornecedor vai achar que é um e-mail legítimo, porque é um e-mail legítimo, né? De um cliente, e esse e-mail tá com um vírus, e eu fazer outros ataques a outras empresas, né? Então, invasão de contas também é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. E também a parte também de interceptar e-mails, né? Não é tão comum, acontece, mas não é tão comum, porque ele requer alguns requisitos, né? E um desses requisitos é eu estar monitorando
monitorando pacote de dados, né? Que é o que normalmente acontece quando eu estou deitando na rede. Então, esse acontece, mas não é tão comum. Então, para o cara conseguir interceptar e-mail, o cara tem que estar dentro da minha rede. Seja na Wi-Fi, seja na rede local via LAN. O cara consegue ir lá capturar o meu pacote de dados e consegue quebrar, se não tivesse configuração de criptografia, ver até em texto claro o que é que eu estou passando de e-mail, né? Então, pelo Wireshark da vida desse, algo do tipo, a gente consegue ter essa visão. E aqui, como eu falei antes, né, dei um pouco de spoiler. Todos eles, assim, a maioria deles, pelo menos, tem em comum que tá atrelada à falsificação do domínio, né? Que é essa questão de eu fingir que é um domínio, né? É válido para uma pessoa da empresa que seja, né? E aqui eu queria aqui um exemplo, né? Que é, por exemplo, se o João quiser enganar o Carlos, né? Com um e-mail, o João pode mandar um e-mail para o Carlos, né? Se passando pelo domínio dele, que é empresadocarlos.com, né? E mesmo que o João não seja proprietário do domínio, né? Ou represente a organização. Então, por isso que eu falei no começo, a importância de ter aquela configuração de SPF de Kindermark, né? Ele vem com esse intuito de botar essa camada e proteger isso aí. Claro que existem técnicas avançadas que conseguem burlar isso aí, e por isso que eu disse que aquilo ali não é tudo, mas já ter aquilo ali dificulta muito, assim. São pontos focais de ataque que a gente consegue. Então, você, como atacante, você pode usar como vetor de ataque, e você, como trabalhando como na área, você pode usar como vetor, sabendo que é vetor de ataque, você pode usar como proteção, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Aqui é uma POCzinha, né? Já tá chegando no final. Vou mostrar um pouco, assim, na verdade, é só alguns exemplos, né? De o que acontece, né? Como também fazer, né? É, eu usei aqui, eu peguei como exemplo, né? O Exchange, né? Que é o servidor de e-mail da Microsoft, né? Saiu diversas vulnerabilidades agora, há poucos dias, né? E possa ser que você tenha essa empresa, pode ser que seja um vetor de ataque. Então a ideia é a gente ter essa ciência do que pode acontecer com a gente. Então aqui eu falando um pouco sobre SPF de Kindermark Attack, né? Que é você faz a validação de domínio, né? Pelo NSLookup, tem o DIG, tem o MX2Box, tem o Google Admin Tools, são ferramentas que você consegue fazer essa validação, né? De relação ao domínio, se esse domínio ele tem, se ele não tem, como é que é. E também alguns sites, né? Eu vou listar aqui dois sites de como a gente mandar e-mails, né? Fakes, se passando pelo domínio válido, né? Então, feito eu já falei, se o cara não tiver essa configuração, eu posso mandar um e-mail minha empresa lá e chega para mim como um e-mail válido, porque ele não vai fazer essa validação, né? E aqui embaixo é um fluxograma, mais ou menos, de como é que funciona essa questão de ataque, né? O cara tem essas validações que tem que fazer, né? Como exemplo, né? E no final o cara tenta fazer um ataque de força bruta anônima lá no servidor de e-mail. Aqui é mostrando um exemplo, né? Só para vocês ficarem cientes aí, esse domínio aí é um domínio que a gente usa para estudo, né? De um curso que a gente faz. Então, só para exemplificar mesmo, não é para usar nada do tipo, só para mostrar como é que funciona, né? Então, você vê, eu usei aqui usei do Google, né? Admin, e ele traz aqui, ó, DKIM não configurado, DMARC não está configurado e o registro de SPF precisa estar em formato correto. Então, ele trouxe aqui 3 pontos, né? Que eu tenho aqui que eu posso utilizar. E, inclusive, ele dá até embaixo ali, que ele fala que isso é um problema crítico, né? E que fala que o fluxo de e-mail ele é afetado com isso. Aí do lado ele tem alguns artigos mostrando como é que faz para corrigir essas questões, né? Aí aqui é um fiche, né?
aqui também, que eu tenho, que chegou para mim no e-mail que eu tenho de phishing. Pode ver que ali que é um comunicado do Itaú, né? Pô, o comunicado do Itaú, arroba itaú.com. Pô, parece ser válido, tem, né, o layout, né? Aí a gente vai ver que alguns pontos de atenção, né? Primeiro aqui que ele mostra que é o SPF ele deu erro, né? Deu erro de permissão. O DKIM deu não, né? Então, tipo, não tem mensagem assinada, né? O DMARC também deu fail, né? E sem ação. Então, ele mostra que esse e-mail que me mandou não tem essas validações, né? Além do que é itaú.com. E o Itaú não tem nome.com. O Itaú é .com.br. Então, é um e-mail, né? Além de, claro, né, do texto do e-mail, né? Que é olá, suas chaves de Pix estão bloqueadas parcialmente, regularize, né? Que é tipo de e-mail, tipo, clica aqui para regularizar e ganha um phishing de graça, né? Aqui, pegando o IP, né? Só botar aqui rapidinho. Esse IP que ele mandou ali, né? De send, né? Que é o IP de quem me enviou. Então, você vê a quantidade de sites que esse IP já está listado como spam. Então eu consigo ter também essa verificação. Olha, esses IPs aqui é IP que está sendo usado para campanhas de phishing. Por exemplo, eu posso fazer aí um bloqueio a nível de firewall. Eu posso fazer um bloqueio a nível de ferramenta de anti-phishing. Posso fazer uma série de coisas. E aqui é o link, né? Você pode ver que o link tá lá, ó, é ludloop, né? .com/sh total e vou mostrar um pouco eu abrindo esse site que acontece. Então, eu abro aqui o site, não me traz nada, entre aspas, né? O cara vai abrir, não vai nada. Possivelmente essa página, a página que era utilizada, né? Como phishing já está fora, né? Que você vê que tem um erro ali de 404. Então, estava hospedado aí, mas possivelmente pelo tempo que passou esse e-mail, essa página já estava fora, né? Então, ia ter uma página aí do Itaú, que é acessar minha conta do Itaú, e o cara ia ter todos os meus dados. E aqui é um ataque de enumeração, né? Pelo Census ou pelo Shodan, né? Que são sites que eu consigo fazer essa enumeração de forma pública, né? Tipo, eu não estou invadindo nada, só informações públicas. E também tem esse fluxograma aqui que eu criei, né? Quem não sabe, Favicon, ele é um servidor de e-mail, né? Um serviço de e-mail que usa muito na galera de marketing. Então, por exemplo, quando você acessar um site que você tem uma logo lá na parte de navegação, aquela logo ali, quem cria ele é esse Favicon, né? E Fechou a transmissão aí, Vired. caiu, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Botou? Voltou. Caiu agora, não foi ou caiu antes? Tinha caído antes, voltou agora. A gente tá na tela aí da POC. Ah, massa. Aí o Favicon ele veio com esse tipo, né? Tem algumas CVEs dele, né? Que dá pra utilizar até como um RCE mesmo, né? Que de acesso remoto. Esse serviço aí. Aí aqui, mais ou menos, eu fazendo uma pesquisa, né? Com esse serviço de header, né? Então aqui são IPs públicos, né? Então eu consigo ver, por exemplo, ali o IP, qual é, saber qual é a versão da Apache, né? Que esse serviço está utilizando, qual é a porta sendo utilizada, quais são as portas abertas, tem um MySQL também ali. Tudo isso fazendo pesquisa pública, né?
Note que eu não invadi máquina nenhuma, não invadi empresa nenhuma. São todos serviços que eu tenho a nível público, né? Então tem um DNS, eu tenho um HTTP, eu tenho um SSH na porta 2223, eu tenho uma SQL, né? Então a ideia de usar esse header, né, como exemplo, é trazer essa visão de vocês. Aqui também é usando Shodan, né? Pesquisei ali webmail e em Brasil e são servidores de e-mail. São servidores de e-mail que estão em um esporte, são públicos, e eu tenho 305 servidores de e-mails públicos. Então eu tenho esse IP, eu sei qual é a porta, eu sei quais são eles estão rodando, eu sei quais são as versões eles estão rodando, né? E isso é muito perigoso, né? Se o cara quiser, por exemplo, fazer um ataque específico à empresa, o cara pode verificar se a empresa não tem um serviço de e-mail aberto público de acesso. E aqui é um public face, né? Que é um ataque assim, público, né? Tipo, a gente usando o serviço do Nuclei aqui, né? Aqui trouxe algumas CVEs também, né? E cada CVE que eu posso utilizar a nível de servidores, né? Aqui a gente usou, por exemplo, como eu falei, né? Tem CVE do Favicon, que eu tenho essa CVE que ela é de RCE também. Eu posso fazer uma listagem de numeração de IPs, de e-mails. Aqui, nesse caso aqui, é utilizando um CVE de Exchange, né? Foi o exemplo que eu trouxe. Tem SQLI também. Então tem vários tipos de vetores de ataque só utilizando e-mail. Aqui é ataque de acesso e usuário, né? Eu consigo trazer aí, enumerar usuário, e-mail do usuário, saber se tem algum e-mail do usuário vazado em alguma data leak, né? Fazer essa numeração aí usando a técnica de OSINT, né? A ideia é, por exemplo, eu pegar, sei lá, conseguir fazer uma lista de usuários válidos de e-mail e usar esses e-mails para fazer o phishing, por exemplo. Eu posso analisar a empresa, ver se ela tem um fornecedor ou algo do tipo e usar esses e-mails como vetores de ataque, né? Aí por isso a importância de a gente ter esse controle de acesso de e-mail corporativo. Aqui é ataque de privilégio, né? De escalação de privilégio. Aqui é mais ou menos um fluxograma como é que funciona, né? No servidor de Exchange, né? O cara começa com fazendo essa POC, fazendo esse ataque e começa com um usuário comum e só escalona, né? Em pouco tempo o cara tem acesso ao usuário administrador, né? E aí o céu é o limite, né? Tendo acesso ao administrador, você consegue fazer qualquer coisa dentro da empresa. E aqui é ataque de APT, né? Que é ataque persistente, né? Para quem não sabe, ataque persistente é o atacante ele vai fazer um ataque e ele faz um ghost shell ou ele pega um processo válido do Windows, esse processo ele tem um backdoor. Então, sei lá, SV-host do Windows, que é um processo válido do Windows, em vez de ser um processo original, é um processo que dentro dele tem um malware, ou tem uma backdoor, e esse ataque fica lá por meses lá. O cara tá na tua rede há meses e você nem sabe. Então, é usado muito esse tipo de ataque, tá? Essas grandes empresas aí, quando não vem esse vazamento, é porque o cara tá na tua rede há muito tempo já, analisando, monitorando, escaneando tua rede, sabendo quais são os seus servidores, quais são os seus serviços, quem são os teus usuários, né? E aqui é um exemplo de fazendo ataque persistente no servidor de e-mail. Então, eu tô lá no servidor de e-mail, utilizando, e dentro dele eu posso criar uma conta de e-mail, por exemplo, e eu ter acesso a essa conta e ver quem é e quem que é que tá passando, qual e-mail tá mandando um arquivo para quê, e ter esse controle interno. E terminamos aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. O intuito aqui é fazer só um overview do que é, né?
Existem muitas ferramentas que a gente pode usar, né? Como da Trend, da Cloudflare, da HSC. Então, são ferramentas que a gente usa a nível corporativo que trazem essa proteção a mais a nível de segurança de e-mail, né? Fiquem à vontade se tiver alguma dúvida, né? De me perguntar, estou à disposição. E esse aí é o meu LinkedIn. Para quem não me conhece e quiser bater um papo comigo depois, fique à vontade. Pra quem Dúvida? não conhece, o primo do Eric, o primo do Bruno Fraga. O Primo Fraga. Eu espero Parabéns aí. Valeu, mano. Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Show de bola, meu velho. Parabéns aí pelo conteúdo. O conteúdo foi abordado de uma forma muito boa, tanto de uma visão para o usuário final, até de uma forma mais aprofundada para quem é da área técnica. Conteúdo bem elaborado e parabéns, meu velho. Obrigado. Boa, Eric, muito Parabéns, Eric. bom. Nota 10, Obrigado valeu. por compartilhar esse conteúdo aí, viu? Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Parabéns, Eric. Valeu aí, velho, pelo conteúdo. Valeu, mano. Tamo junto aí. Até mais pra vocês aí. Boa noite pra vocês. Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Valeu, Eric.